Ao som do hino nacional da China, abrimos o nosso vídeo de hoje para falar desse gigante oriental. Gigante pela sua extensão, terceiro maior país do mundo em território, primeiro país do mundo em população absoluta, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de indivíduos, e segunda economia do mundo. A China é apontada por especialistas como a provável líder do mundo capitalista em 2030, quando, segundo projeções atuais, ela deverá ultrapassar os Estados Unidos na produção do seu PIB, ou seja, o PIB chinês vai ultrapassar em produção a rentabilidade dos norte-americanos. E como a China chegou a essa situação, se até pouco tempo atrás ela era conhecida como um país socialista? O grande salto da China se deu há cerca de 40 anos atrás, quando ela operou uma abertura para os conceitos capitalistas. Inclusive, muitos especialistas dizem hoje que de socialista ou comunista a China não tem mais nada. A única coisa que faz menção ao socialismo é que o país é administrado por uma cúpula de um partido comunista, que é o que controla, aplica as leis e coloca a China hoje como uma das principais nações em termos de economia no planeta. Para vocês terem uma ideia, em quase 4 décadas, o PIB da China multiplicou 35 vezes, saltando de 350 bilhões de dólares em 1980 para cerca de 13 trilhões de dólares em 2018. Mas o que se deve isso, né? O que fez com que desse esse salto tão rápido em 4 décadas? Como eu falei anteriormente, a abertura econômica no início dos anos 80, permitindo que o capitalismo fosse inserido dentro de um país que até então tudo era estatizado. A partir daí, grandes corporações internacionais e o próprio governo chinês fizeram investimentos maciços em estradas, em rodovias, em centrais elétricas e, aproveitando do potencial da mão de obra muito barata e altamente disciplinada, logo a China começou a crescer a passos largos. Hoje é o país que mais cresce no mundo em termos de PIB, cerca de 9% ao ano, muito em função do potencial de consumo que os chineses gradativamente vão adquirindo. Cerca de 700 milhões dos cerca de 1 bilhão e 300 milhões consomem em escala capitalista. Então isso quer dizer que o país tem uma gama de indivíduos que poderão ser atingidos por produtos que correm o mundo afora. Por isso o mercado chinês é o grande predileto da maioria dos países. E alguns especialistas arriscam dizer o seguinte, que se a economia americana quebrar, o mundo se recupera. Mas se a economia chinesa quebrar, o mundo vai ter um grande baque, porque hoje as economias emergentes e a maioria dos países do mundo têm laços comerciais muito fortes. Por quê? Porque a China é um dos maiores compradores, importadores de commodities, que são recursos minerais e recursos alimentares. Hoje, a China se destaca por ser também uma das nações mais industrializadas do planeta e os seus produtos invadem milhares de países no mundo, inclusive comprando até empresas nos Estados Unidos. É também uma das nações mais militarizadas do planeta e os direitos humanos passam muito longe na China, onde inclusive é o país que mais execuções penais tem por ano. Lá, o indivíduo, quando é executado pelo governo, a família paga a bala pela execução. E a China, na atualidade, se torna uma grande potência e tem um alinhamento muito forte de relações internacionais com a Rússia, da qual compartilha muitas das visões sobre a geopolítica internacional, rivalizando então com os Estados Unidos esse novo cenário político que se desenha de divisão de poderes no planeta. Agora a gente vai ver algumas curiosidades específicas sobre este curioso país do Oriente. O hashi, ou chopsticks, como são conhecidos esses palitos, utilizados para comer comida oriental, são consumidos cerca de 80 bilhões de pares por ano. E são necessários, pessoal, 23 milhões de árvores para dar conta do fornecimento desses utensílios na China. A maior malha ferroviária do mundo. São cerca de 93 mil quilômetros de linhas que são capazes de dar a volta ao planeta 2 vezes. O mapa que você está observando mostra toda a área costeira e a área mais ao interior coberta de ferrovias. A única exceção são as regiões montanhosas e as regiões desérticas que aparecem ali claras no mapa sem nenhuma linha ferroviária. O macarrão instantâneo é uma outra peculiaridade da China.
Em 2017, o consumo desse produto atingiu a cifra incrível de 44 bilhões de pacotes consumidos pelos chineses. O consumo de macarrão instantâneo, para nós aqui miojo, é suficiente na China para suprir cerca de 3 refeições diárias, às quais a população da Argélia, um país pobre da África, não tem acesso. A carne de porco. O consumo de carne de porco na China em 2017 foi de cerca de 52 milhões de toneladas. Para vocês terem uma ideia, o peso da Torre Eiffel, para fins de comparação, é de 10 mil toneladas. Então isso significa dizer que os chineses consumiram 5.200 Torres Eiffel por ano. E mais da metade dos porcos do mundo vive na China. Dublês de criminosos. Os ricos na China podem pagar dublês para cumprirem pena por eles na cadeia. A prática é tão comum que eles adotaram um termo específico para isso, Ding Zui, que significa na língua deles o substituto criminal. A poluição. Em função do modelo econômico adotado pela China nos últimos 40 anos, que é pautado em cima da queima de combustíveis fósseis, a poluição atmosférica é um dos grandes problemas que a sociedade chinesa enfrenta hoje. Essa imagem que você está observando na capital chinesa Pequim, a poluição ela é tão espessa que ela obscurece edifícios enormes e as pessoas são obrigadas a usar máscaras em pleno dia. Companhias aéreas são frequentemente obrigadas a cancelar voos e um estudo da Universidade da Califórnia apontou que mais de 3% da poluição do ar em São Francisco, na costa oeste americana, é enviada pela China. Culinária estranha. Tudo que você já ouviu falar sobre a exótica culinária chinesa é verdade. Entre os pratos mais comuns estão pulmões de rãs, estômago de vaca, olhos de peixe, insetos. Lá inclusive, arrotos são sinal de satisfação com a refeição e eles consideram um elogio ao chefe que a preparou. Recusa de presentes. Não estranhe se você presentear um chinês e ele recusar o presente. Eles têm o hábito de recusar até 3 vezes um regalo, mesmo que o desejem. Mas apesar de considerarem certos hábitos grosseria, os chineses têm uma mania muito feia para nós, que é cuspir. Literalmente, cuspir é tão comum quanto respirar na China. Eles acreditam que seu corpo deve ter razão para querer lançar algo para fora. Então cospem onde quer que estejam, em casamentos, aniversários, funerais. Gansos treinados. Em alguns lugares, como na província de Xinjiang, gansos são treinados para colaborarem com os policiais. Isso mesmo que você ouviu, em vez de cães, os gansos são treinados para colaborar com os policiais. Assim como fazemos com os cães, as autoridades chinesas acreditam que os gansos têm visão forte, são altos e podem ser agressivos. Tudo isso contribui para que eles sejam usados ao invés dos cães. Fasekime. Fasekime é o nome dado a essas máscaras que aparecem na foto em que algumas chinesas utilizam para tomar banho de mar. As chinesas, por incrível que pareça, são adeptas de máscaras de proteção que cobrem toda a cabeça, deixando apenas olhos, narinas e boca à mostra. As máscaras parecem as usadas pelos lutadores mexicanos de luta livre. São vendidas em cores e tamanhos variados, e os varejistas afirmam que as de cor laranja são eficazes contra ataques de criaturas do mar. Essas foram algumas das impressões por mim escolhidas para mostrar um pouquinho da China. A China é muito mais que isso. E sem dúvida hoje, o grande desafio dos chineses é exatamente melhorar as condições de vida da sua população, melhorar as questões dos direitos humanos e promover políticas que minimizem os impactos ambientais frente a esse imenso desenvolvimento econômico que coloca esse país como um dos gigantes do mundo.